Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Gente, eu vou contar dois casos aqui hoje, muito tristes, infelizmente, de uma médica e de uma advogada, para a gente ver como às vezes problemas de ordem mental, psicológico, pode afetar a vida de uma pessoa e às vezes pessoas ao nosso redor podem fazer com que a gente acabe tomando às vezes decisões que não são corretas. Mas vamos lá, esse caso ocorreu em 9 de maio de 2024, é o caso da advogada Itabelian Carmen Beatriz Ruiz Dias. Ela morava no Paraguai, tinha 34 anos de idade. Ela havia perdido o marido em 2021 devido a essa doença que eu não posso falar, mas vou escrever o nome aqui. O YouTube não permite que fale. Então, ela estava enfrentando uma batalha judicial com os sogros dela, pela guarda dos filhos, isso mesmo. Ela tinha dois filhos lindos, uma menina de 3 anos e um menino de 5 anos. O casal, quando ele estava vivo, eles tiveram uma vida muito bonita juntos, eram felizes, né? Acontece que a sogra da Carmen, a Noemi Alvarez, após o falecimento do marido, em 2021, ela tentou tirar a guarda dos filhos da jovem, da nora. Que absurdo! E essa jovem, ela temia que as autoridades estivessem prestes a dar a custódia à sogra. A sogra já queria os bens divididos e tudo. Infelizmente, no dia seguinte do velório do esposo, a sogra, ela já queria repartir a herança dele. A família dela vinha recebendo ameaças da família da sogra dela. E ela foi e reportou isso à polícia. O cunhado dela, Fernando, estava sempre armado. E segundo ela, a família da Carmen, ela tinha capacidade de fazer qualquer coisa. Ela tinha medo que essa mulher conseguisse tirar os filhos dela. E ela vivia em constante medo devido a tudo que foi feito para ela, os maus tratos, as ameaças por parte da sogra. A chefe da Carmen disse que muitas vezes eles viram um carro do lado de fora do tabelionato, como esperando ou investigando a jovem, né? E como eu falei, a polícia já tinha sido notificada a respeito disso. A mente dessa jovem começou a ficar perturbada, talvez pelo falecimento do esposo, bem como pela obsessão da sogra em tomar seus filhos. E, infelizmente, a Carmen tomou uma decisão sem retorno. Ela pegou seus 2 filhos, ela dirigiu seu carro BMW até o rio Mondaê e ela pulou do rio com seus 2 filhos. Ela deixou uma carta revelando tudo o que aconteceu com seu marido, com a família dele. Ela escreveu na carta, abre aspas, meus filhos não têm culpa nenhuma, mas também não vou permitir que essa família use recursos econômicos e destruam minha família. Espero que a partir de agora fiquem muito felizes, fecha aspas. A Carmen falou para a irmã dela, uma vez que se a sogra conseguisse a custódia dos filhos dela, ela se jogaria no rio. Acho que no fundo a irmã nunca achou que que ela poderia fazer isso, né? Antes da Carmen pular no rio, ela mandou uma mensagem muito breve para a irmã dela, dizendo o que ela faria e que ela poderia, aonde ela poderia encontrar o carro dela. A Marinha do Paraguai encontrou nas águas do rio Paraná o corpo do filho dela de 5 anos e o da Carmen. O corpo dela foi encontrado a 50 quilômetros do local onde o veículo dela foi deixado, a correnteza era muito forte, e estava ali estacionado em uma ponte na Rota 7, nesse rio que eu falei antes, que é uma afluente do rio Paraná, na cidade de Presidente Franco. A promotora Liliana Sanches disse que a descoberta do corpo da mãe corrobora a tese da promotoria de que a mulher, supostamente, realmente, ela pulou da ponte onde seu veículo estava localizado. Quando a irmã dela recebeu a mensagem dela, dizendo que ela ia fazer, ela correu para lá, na esperança de poder evitar tudo isso. Mas quando ela chegou lá, já era tarde demais. No local estava apenas o veículo, que foi encontrado até com o motor ligado, mas não havia sinal da irmã e nem das crianças. A Carmen, na mensagem para a irmã, ela diz com a voz um pouco embargada, Karen, se encarregue de despedir, ajude a Camila agora com todos os documentos. Fecha aspas. Camila é uma amiga da Carmen, mas não foi divulgado na imprensa que documentos a Carmen estava se referindo. A ex-sogra da Carmen, a Noemi,
já havia sido denunciada por violência familiar em 2023. Durante meses de assédios e abusos contra a jovem, tanto físicos como verbais, a polícia tinha conhecimento disso. A advogada da família da Carmen, a Teresa Martinez, ela explicou que havia 2 casos na justiça da Ciudad del Este por violência familiar. A comunidade ainda espera que seja feita uma denúncia formal contra a sogra por ela ter, de certa forma, induzido a jovem a fazer isso. Foi feita uma autópsia para determinar a causa, né, dos falecimentos, e a autópsia realizada confirmou, infelizmente, que eles perderam a vida dessa forma no rio, né, na água. Então, por causa da imersão, né? Na carta que ela deixa, ela dizia: meus filhos não têm culpa por tudo isso, mas eu não vou permitir que a família dele os use para fins econômicos. Então, claramente, gente, essa família dele, totalmente perturbada, estava tentando destruir a família que ela tinha. Ela disse que ela deu uma caminhonete branca para a mãe dele, e logo em seguida a mãe dele já vendeu, e com o dinheiro começou faltar, ela já começou a incomodar a moça de novo. Essa casa onde a Carmen morava foi comprada por ela e pelo esposo. Só que a mãe dele queria que saísse da casa. Por quê? Porque ela disse que ela era a dona da casa. Não, ela foi, não era mais. A casa foi comprada, pois a mãe dele já queria que a casa fosse desocupada. E ficou sabendo também depois, né, que a Carmen, acho que ela mencionou para algum parente dela, que pra vocês terem ideia do caráter da sogra dela, a sogra dela, o pai da sogra dela já havia falecido, mas você acredita que a mulher estava usando o cartão, aquele cartão que você recebe pensão da pessoa? A mulher continuava dando trambique, recebendo pensão do pai, sendo que o cara já tinha falecido. Então vocês podem ter ideia da sogra que ela tinha, né? No dia que tudo isso aconteceu, também um vídeo se viralizou nas redes sociais, as pessoas na frente da casa dela, porque a mulher é tão doida, gente, que ela estava soldando as janelas da casa onde a Carmen morava. A mulher já não queria que ninguém mais entrasse dentro da casa. Gente, a casa era da jovem. Mas no dia do falecimento, a mulher já foi lá soldar as janelas, tipo, para que a família dela não entrasse dentro da casa. Gente, que mulher terrível, que mulher mesquinha. E certamente a Karen, a irmã dela, disse uma coisa muito correta, que essa mulher não se preocupava com a vida dos netos dela. Ela estava apenas interessada nos bens materiais. E por isso ela tomou a decisão de lacrar a casa. Eu acho que há pouco espaço para especulações. A perseguição da sogra, eu creio que foi realmente o real motivo, né, para a decisão da Carmen. Em uma conferência de imprensa, a sogra disse que a Carmen ficava trancada em casa com seus filhos, não a deixava ver os netos, e ela ressaltou que seu neto de 5 anos disse a ela que ele queria ir morar com ela. Mas todos que conheciam a Carmen dizem que essa história não tem verdade alguma. Nada vai justificar o que a Carmen fez. Terrível que ela fez uma coisa dessa. Tirar a vida dela própria e tirar a vida dos filhos dela. 2 crianças inocentes. Não vou passar julgamento numa pessoa que já não está mais aqui. Mas certamente esta jovem estava psicologicamente bem perturbada. Bem perturbada. Por causa talvez do falecimento do marido e as baixarias que a sogra fazia e a família, né? Isso não justifica em momento algum o que ela fez. Para mim, o ato dela foi desprezível, tirar a vida dos filhos dela. Mas, de qualquer forma, ela não está mais entre nós, então não vou ficar aqui dizendo o que eu penso. Mas, infelizmente, é isso. E eu gostaria de saber de vocês se vocês acham que a sogra dela deveria receber alguma condenação, ser autuada por alguma coisa, por incitação ou qualquer coisa assim. E nós vamos agora para o segundo caso. Gente, esse caso aconteceu também em 5 de agosto de 2023. É o caso da doutora Crystal Cassetta, uma médica americana. Na época dos fatos, ela tinha 40 anos. Ela era casada com Tim Talty.
Ela era uma respeitada médica oncologista. Ela trabalhava no renomado Hospital Monte Sinai. Ela trabalhou como chefe do centro de infusão no Monte Sinai, em Queens, e ela era professora assistente de medicina na divisão de hematologia e oncologia médica na Escola de Medicina do Monte Sinai. Ou seja, uma mulher ultra capacitada. A doutora Crystal cometeu um ato que deixou a comunidade, os colegas e o mundo em geral atordoados e descrentes. O marido dela, que é dono de uma empresa que vende produtos naturais e tal, aparentemente parecia que viviam bem. O casal morava em Somers, no estado de Nova York, em uma casa de $1 milhão, quase 5 milhões de reais. O casamento deles foi lindo, claramente, né? No início estavam ali apaixonados, mas ninguém sabia o que dentro de casa se passava. O que a levou a tirar a própria vida e a vida do filho dela de 4 meses. Isso mesmo, 4 meses. Ela, que era uma mulher que era conhecida pela paixão, pela profissão, seu amor pela família, como pode uma mulher que dedicou sua vida a cuidar de seres humanos ser levada a um canto tão escuro? O que poderia tê-la levado a cometer tal ato? A doutora Crystal tornou-se uma figura respeitada na área dela, como eu falei, e uma pessoa de sucesso, salvou tantas vidas. Todo mundo disse que ela era uma mãe amorosa, mas talvez por trás da fachada dessa vida aparentemente perfeita havia sinais sutis que algo não estava bem com ela. Os amigos e colegas começaram a notar mudanças, disseram que os olhos vibrantes dela pareciam distantes, mas ninguém poderia ter previsto o ato horrível que ela cometeria, um ato que mancharia para sempre seu legado, um ato que a deixaria uma comunidade em estado de choque. As investigações concluíram que ela já estava com problemas no casamento, estava sofrendo de depressão pós-parto, que é uma coisa terrível, e tudo isso talvez a levou a praticar tal ato, tirando a vida dela e do bebê. O marido dela não estava em casa quando isso ocorreu. Muitos ficaram chocados. Como poderia uma mulher, uma mãe, uma oncologista respeitada cometer um ato tão cruel, tão horrível? Exatamente o que a levou a praticar isso não está muito claro. As postagens do casal nas redes sociais pareciam mostrar uma vida idílica, bem-sucedida, desde o casamento em 2019. Fotografias lindas do casal. Amigos, pacientes, colegas da doutora recorreram às redes sociais quando a notícia ocorreu. Todo mundo foi lá expressar consternação. Uns dizendo que foi uma tragédia chocante, horrível. Ela era, como eu falei antes, gente, uma estrela na profissão dela. Mulher dedicada, adorável, inteligente. E ela era uma atleta competitiva. É muito triste de saber o que pode ter passado na cabeça dela. Uma amiga dela, chamada Cambry Cruz, escreveu no Facebook, abre aspas, não sei o que estava acontecendo em sua vida para que ela sentisse que este era o melhor final para sua história, mas sei que uma grande comunidade de sobreviventes, pacientes e colegas estão com o coração partido. Sentirei muita falta dela. Ela se preocupava profundamente com seus pacientes e sou grata por ter sido uma delas. Fecha aspas. Desculpa, essa eu falei que era uma amiga dela, era uma ex-paciente dela. A amiga dela, sim, escreveu. A amiga dela, Eri Barr, ela escreveu, abre aspas, absolutamente arrasada ao ouvir isso sobre a Crystal Caceta. Ela era minha amiga no Albany Medicine e na residência. Eu sempre a admirei. O sistema do Monte Sinai acrescentou também num comunicado que a comunidade do Monte Sinai estava muito triste pela perda de uma médica do sistema de saúde. Os vizinhos disseram à polícia que a ambulância veio muitas vezes à casa da médica. Alguns dizem pelo menos 2 vezes durante o verão. Mas nunca saiu publicação por que eles foram chamados.
Se ela estava passando por depressão pós-parto, é possível que esse ato ela tenha feito devido a isso. Eu contei outros casos aqui, vou deixar um link aqui embaixo de uma que aconteceu, de uma enfermeira, uma mãe maravilhosa que decidiu pular da janela com as crianças faleceram e ela sobreviveu, ela ficou paralítica, ela está no hospital aguardando julgamento, mas ela já declararam que ela sofria depressão pós-parto e ela estava no momento de psicose quando ela fez isso, então provavelmente ela não vai ser condenada e por causa disso, mas vai, claro, ficar no hospital psiquiátrico, sabe-se lá por quantos anos. Talvez a doutora Crystal, eu sou mais inclinada a achar que ela estava com depressão pós-parto, porque disseram que ela já tinha sido diagnosticada, e aqui o pessoal falando que pelo menos 2 vezes a ambulância foi chamada, não foi polícia que foi chamada, a ambulância que foi chamada. Então, talvez isso. E ela cometeu o tal ato, tirando a vida dela e da filha dela, usando a arma do marido. Eu, sem querer imputar a culpa ao marido, se ela sofre de depressão, como que o marido deixou uma arma estar ao alcance dela? Uma pessoa que tem problemas dessa forma, gente, não pode deixar, não pode. Se você está aí experimentando algumas coisas, tem muita gente que não consegue ter aquele que a gente chama bond, aquele contato entre mãe e filho, que parece aquela emoção que a mãe fica esperando que vai ter quando o neném nascer, parece que não está lá. Não se desespere, isso pode fazer parte da depressão pós-parto. Gente, ter uma criança mexe tudo dentro do corpo de uma mulher, não só no corpo, na cabeça também. E muita gente acaba sofrendo de depressão pós-parto. E, infelizmente, depressão pós-parto pode causar isso. A pessoa pode entrar em momento de paranoia ou psicose. Então, é muito importante você, mãe, que está aí passando por algumas coisas que você está achando esquisita, que você não está bem, que você não está se sentindo bem, procure imediatamente ajuda psicológica, não fica achando que você está louca nem nada, não. E é possível que os hormônios estão tudo desajustados e você precisa de atendimento médico e também um atendimento psicológico, né? Eu gostaria de ouvir de vocês. Gente, eu não estou minimizando o que a doutora Crystal fez, comparando com a Carmen. A Carmen estava com uma depressão, mas tem uma diferença. A depressão pós-parto não tem nada a ver com a outra depressão, né? A gente sabe que a outra depressão pode levar a pessoa, às vezes, a tirar a vida. Já essa pós-parto tem uma inclinação de não tirar só a vida dela, mas também do bebê. E o bebê era bem pequeno, 4 meses. Já a outra não tinha depressão pós-parto, os filhos já estavam grandes e tal. Ali era uma outra coisa, mas eu acho que são 2 casos totalmente diferentes. Eu acredito que se eu, exemplo, se tivesse sobrevivido essas mulheres, como foi o caso dessa enfermeira que sobreviveu e vai ser julgada, se a Carmen tivesse sobrevivido, e de acordo com o que eu ouvi e li, eu teria que condená-la. Já da doutora Crystal, considerando o que eu li, eu já seria inclinada a absolvê-la, porque talvez ela tenha agido no momento de psicose ou paranoia decorrente da depressão pós-parto. É isso, eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que as duas fizeram o que fizeram porque não estava nem aí para a vida dela, para a vida dos filhos e pronto, bye bye? Ou vocês acham que tem algo mais ali? Vocês acham que um caso difere do outro ou as duas são exatamente culpadas ou as duas são totalmente vítimas inocentes de uma doença mental? Ou de uma perseguição familiar, como era o caso da Carmen? É o caso de hoje, eu vejo vocês em breve. Até mais.